Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 12, onde nós iremos ler aqui um texto, a partir do versículo 4 até o verso 11. Vamos ler esse texto, começando aqui, querendo o Senhor e com a sua graça podermos aplicar esta palavra ao nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Vamos orar pedindo que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Senhor Jesus, queremos te louvar por esta noite que estamos aqui na tua casa. Que esta palavra esteja agora guardada em cada coração. Que o Senhor venha aplicar por teu Espírito Santo, para que possamos compreender e viver segundo esta palavra. Dá-nos tua graça, segundo a sabedoria que vem de ti. Fala conosco nesta noite, nos instrui, Senhor. Precisamos de ti, dependemos de ti e queremos ouvir a tua voz falando conosco. Assim te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta palavra que já temos lido. Aqui temos a epístola que foi escrita aos Hebreus. Uma epístola que não sabemos exatamente quem foi o seu autor, porque ao contrário das epístolas tradicionalmente atribuídas ao apóstolo Paulo, aqui não há uma pessoa que assine dizendo: eu, Paulo, servo de Deus. Muitos pensam que poderia ter sido o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola, e há uma grande possibilidade disso. Se não foi o apóstolo Paulo, foi alguém que tinha um conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, talvez como ele. Alguns falam em Apolo. Enfim, o que nós temos a certeza é que o Espírito Santo inspirou um homem para escrever esta maravilhosa escritura para nós. E ele começa falando da superioridade da aliança com Cristo, da superioridade de Cristo. E ele vai discorrendo sobre o sacrifício perfeito de Cristo, feito uma vez apenas para pagar por todos os pecados, muito superior aos sacrifícios da velha aliança. E ele, quando chega ao capítulo 11, ele vai falar sobre aqueles que são chamados os heróis da fé. Ele traz aí aqueles homens e mulheres que no Antigo Testamento, mesmo sem ter esta revelação que agora os crentes têm no Novo Testamento, eles creram, permaneceram firmes na fé, e muitos perderam a sua vida, mas não deixaram a fé e prosseguiram até o final, crendo na promessa do Senhor. Agora, quando chega no início desse capítulo 12, ele diz: nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Ele diz: olha, esses crentes do Antigo Testamento, eles são para nós como muitas testemunhas. A nuvem aqui é como uma multidão de testemunhas. E aí ele usa uma figura como se fosse um grande estádio
e os crentes estão correndo para alcançar a linha de chegada, e todos aqueles que já venceram estão como na plateia dizendo: vai, crente, corre, chega. E aí ele diz que nós ainda não sofremos até ao sangue. Talvez ele esteja pensando naquele atleta que luta, talvez num lutador das lutas antigas, que tinha que dar realmente o seu sangue para poder vencer, chegar a conquistar um troféu. E ele vai falar então, queridos, sobre algo muitíssimo importante, que é a correção, a disciplina que o Senhor vai utilizar para nos preparar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar, para que possamos então conquistar esta carreira, ou chegar até o final dela, sendo aperfeiçoados neste processo que o Senhor tem para a nossa vida. A palavra mais usual aqui nesse texto, a que nós mais vezes ouvimos aqui, é a palavra correção, corrigir, disciplina. Todas essas palavras são sinônimas, são termos que estão falando da mesma coisa, estão falando de correção, de disciplina. O que é isso que o nosso querido escritor aos Hebreus está falando aqui? Quando ele fala aqui de disciplina, de correção, ele está falando de uma instrução, algo que você ensina alguém para corrigir, algo que você ensina alguém para fortalecer o seu caráter, para formar o seu caráter. Está falando de algo que aperfeiçoa o caráter de alguém. Nós muitas vezes só pensamos em disciplina na igreja como castigo, É bem verdade que essa palavra também tem este sentido, mas no ambiente grego, a disciplina, a paideia, era uma formação dada ao menino, que muitas vezes incluía algum castigo, alguma repreensão, mas não se trata apenas disso, trata-se realmente de algo que ensina o menino para que ele possa crescer de uma maneira sadia. Então, portanto, correção aqui, ou disciplina, fala de uma educação moral, que é obtida por meio da obediência que é imposta, pela supervisão, pelo controle. Havia na Grécia Antiga um escravo que era o pedagogo, era o escravo que acompanhava o menino até a escola e ficava do lado dele para que ele prestasse atenção, e quando saía dali levava ele para casa para ele não perder tempo brincando na rua. E às vezes aquele escravo estava autorizado a levar uma varinha e bater no menino quando ele não obedecesse, para poder ele ir à casa ou à escola, para ele prestar atenção. Era a educação daquela época. Hoje o pedagogo é o professor que ensina, E aí Paulo está tomando esse conceito de correção, de instrução, para falar de como Deus nos aperfeiçoa, queridos, como Deus corrige as nossas imperfeições, como Deus nos ensina, nos disciplina, para que possamos ser crentes melhores a cada dia. Hoje nós vamos falar então sobre a correção que o Senhor nos aplica e como nós devemos amar esta correção, como devemos desejar ser corrigidos pelo Senhor. O apóstolo vai discorrer sobre esta correção, e ele diz que Deus corrige porque ama, e corrige aquele a quem ele considera o seu filho. Hoje vivemos numa época que parece que a correção virou algo indesejado na formação de uma criança. Algumas correntes psicológicas, algumas correntes de ensino querem ensinar que você tem que deixar a criança livre, você tem que deixar ela ir construindo o seu pensamento, e se você disser muito não à criança, ela vai crescer bloqueada com um sentimento negativo. Mas não é assim que ensina a palavra de Deus. A palavra ensina que aquele que ama corrige o seu filho para que ele não se perca. Então, na Bíblia Sagrada, e nesse texto aqui de Hebreus, nós vamos ver que correção demonstra amor.
Quando nós lemos aqui, no versículo 6, ele diz que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Açoitar aqui não precisa ser necessariamente com um chicote, né? Mas a repreensão, ou às vezes aquele castigo, ou quando necessário, às vezes até aquela boa palmada que tem o objetivo não de ferir nem de machucar, mas de ensinar a criança os limites certos para que ela possa crescer de forma saudável. O escritor aos Hebreus está citando aqui o texto de Provérbios capítulo 3, onde lá Deus, com sua sabedoria, é quem vai instruir as pessoas. E aí ele diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. E o sábio diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí então fica claro, irmãos, que o pai que ama é aquele que corrige o filho. O pai que deixa o filho crescer da maneira como quiser, esse pai não ama o filho. Poderia parecer que o pai que nunca corrigiu, que nunca disse não, que nunca chamou a atenção, que nunca colocou de castigo, que nunca deu uma palmada, é o pai mais amoroso do mundo, mas isso não é verdade. Se ele deixar a criança sem limites, essa criança vai se tornar um marginal, vai se tornar uma pessoa que não tem um caráter forjado. Deus não quer isso para os nossos filhos e muito menos para nós como filhos dele. Por isso, quando o escritor aos Hebreus fala aqui, ele diz: se você suporta a correção, Deus trata você como filho. Porque o pai corrige aquele que é filho. E nós vamos ver lá em Apocalipse, o Senhor nas cartas às 7 igrejas da Ásia, dizendo, capítulo 3, o verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus castiga porque ama, porque Ele quer que nós sejamos melhores, porque Ele quer que nós sejamos mais santos a cada dia. E assim Ele nos corrige. A correção aqui que Deus faz na vida do crente, ela é ilustrada pela correção que o pai faz na vida do seu filho. Não somente aqui, mas em muitos outros textos a Bíblia usa essa ilustração. Deuteronômio capítulo 8, Deus está falando ao povo de Israel, e Ele está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Saberás que o Senhor te conduziu ao deserto para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias ou não os seus mandamentos. E no versículo 5 ele diz: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus corrigiu o seu povo no deserto, porque Ele ama o povo de Israel. E Ele queria que aquele povo chegasse na terra prometida, um povo transformado, um povo aperfeiçoado. Da mesma maneira, o apóstolo que escreve aqui aos Hebreus, ele está dizendo: quando você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus lhe ama. Quando você está num processo em que Deus está lhe disciplinando, é porque Ele lhe ama. Ele quer lhe consertar, lhe corrigir, lhe aperfeiçoar, para que você possa crescer como um crente sadio, de caráter cristão, formado, um crente realmente que é filho de Deus, que espelha o caráter de Deus na sua vida. Mas é aí que nós precisamos entender e amar esta correção. Aquele que está nos corrigindo não é um carrasco. Aquele que está nos corrigindo não é um juiz duro. Aquele que nos está corrigindo não é como um feitor de escravos, um capataz de uma construção ou uma fazenda. Não, aquele que está nos corrigindo é um pai que corrige os seus filhos, porque os ama e quer que eles sigam na melhor carreira possível. Aleluia! Alguém pode corrigir o outro sem amor, e certamente nas penitenciárias aí pela estrada fora é assim que se faz. Alguém tenta corrigir o outro, mas não há amor nesse processo. Às vezes lá no mercado de trabalho tem um chefe que tenta corrigir o empregado, mas às vezes também o faz sem amor. Mas aqui nós temos um Deus amoroso
como um pai que ama o seu filho, que corrige para que nós possamos ser aperfeiçoados a cada dia. Aleluia. Quando somos corrigidos pelo Senhor, devemos então agradecer a Ele, porque Ele está nos aperfeiçoando neste processo. Correção mostra amor. Nós aprendemos isso na palavra de Deus e vemos então que os pais devem corrigir os seus filhos. Atenção, você que é pai. Se você não corrige o seu filho, não pense que você está sendo bonzinho com isso. Você está deixando de cumprir o seu papel como um pai que vai colocar o filho no caminho certo. Provérbios capítulo 13, o verso 24 diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Obviamente que vara aqui não precisa ser entendido de forma literal. Não precisa ir lá na cerca e tirar uma vara para castigar o menino. A vara aqui é um instrumento de correção. Pode ser um simples castigo, né? Você vai ficar uma semana sem computador. Para ele, dói mais do que se fosse uma palmada realmente. Mas é que ele está falando que há necessidade da correção e que o pai que não corrige o seu filho, ele não é um pai bonzinho não, ele é um pai displicente, que está deixando de cumprir o seu papel. De novo nós vemos 29:15 de Provérbios: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E se você quer, mãe, ser envergonhada por seu filho, faça isso. Crie ele sem nunca corrigir, sem nunca dizer não, sem nunca disciplinar, sem nunca castigar, e você vai ver que fatalmente esse versículo vai se cumprir na sua vida. Quando ele só se tornar grande, não vai obedecer, vai humilhar, vai desprezar e vai envergonhar os seus pais. Deus não quer isso para nós. E ele então nos ensina que a correção é necessária. Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo instrui os pais, ele diz: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então entendemos que a correção não é para deixar o menino zangado, não é para tirá-lo do seu sério, mas sim para construir um caráter nele. E ele diz: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É a Bíblia, é o Senhor quem estabelece a regra, quem estabelece a base para nós. Mas o pai precisa disciplinar o seu filho. Quando o pai não faz isso, ele não está demonstrando amor, ele está prejudicando o seu filho. Vamos tomar 2 exemplos nas Escrituras de pais aparentemente muito bonzinhos, que nunca disseram não, que não corrigiram, que não castigaram os seus filhos. E vamos ver o que aconteceu na vida desses rapazes. O primeiro exemplo que podemos tomar é do rei Davi. Davi tinha um filho chamado Adonias. E o texto da Sagrada Escritura, no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, diz assim: então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão. Para nós entendermos esse texto, precisamos entender o seu contexto. Na antiguidade, o filho mais velho é que tinha o direito de herdar o reinado de seu pai. Ele era por direito o próximo rei, era o herdeiro do trono. Ainda hoje nas monarquias funciona assim. Então o filho mais velho é que seria o próximo rei. Os outros filhos eram príncipes, viviam no palácio, tinham muitas regalias, mas eles não podiam reinar, porque o mais velho é quem tinha isso por direito. E aí o texto diz claramente que Adonias era mais novo do que Absalão. Então quem tinha que reinar era Absalão e não Adonias. O herdeiro do trono era Absalão, era ele que deveria ser o próximo rei. Mas Adonias foi criado por seu pai, o rei Davi, de maneira tal que o texto diz: seu pai nunca o contrariou. Davi nunca disse não a esse menino. Nunca disse: meu filho, você não pode fazer isso. Ele nunca disse: olha, meu filho, você não pode tomar o que não é seu. Menino, vá devolver isso que não é seu.
Quantas vezes acontece nas nossas casas, às vezes o menino está começando, a sua vida, vai para a escola e de repente traz uma coisa da escola que não era seu. Você quer criar um marginal, deixa ele trazer quantas vezes ele quiser, não pergunte de quem é, não pergunte de quem ele tirou, não diga nada com ele, deixa ele trazendo as coisas que ele encontrar na escola dos outros e você vai ver com que ele vai se tornar. Mas quando o pai diz, de quem é isso? Não é do coleguinha, você vai devolver, que não é seu, e você não vai trazer mais para casa o que não é seu. O que não é seu, você não pode tomar dos outros. A criança começa a aprender os limites, começa a aprender o que é certo, o que ele pode e o que ele não pode fazer. A disciplina tem um propósito exatamente de ensinar o limite à criança, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Davi, pelo visto, nunca fez isso com Adonias. Essa criança cresceu achando que podia tudo, que o que ele quisesse estava nas suas mãos, que ele podia tomar de quem ele quisesse, e às vezes achamos tão bonitinho, deixa o bichinho, o meninozinho, não faça isso não, deixa o brinquedinho com ele, não, dê esse biscoito para ele, eu dou outro para você depois. Não estamos fazendo bem com isso. Essa criança está sendo formada como um delinquente que não tem limites e que acha que pode pegar o que quiser de quem quiser, a hora que ele quiser. Resultado, quando Adonias cresceu, ele disse, sabe de uma coisa? Quem vai reinar não vai ser Absalão. Quem vai reinar serei eu. Eu serei o rei. Eu sempre tive tudo o que eu quis. E agora eu quero ser o rei e acabou-se. E aí diz o texto que ele juntou 50 homens que corressem adiante dele e dissessem, ele é o rei, Adonias é o rei. Você sabe o resultado desse rapaz? Foi morto. Morreu porque não sabia limites, não sabia aonde ir. Isso é o resultado de um filho que nunca foi corrigido por seu pai. Outro exemplo que temos aqui é dos filhos do sacerdote Eli. O texto sagrado está em 1 Samuel, capítulo 2, e diz assim, ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E no capítulo 3, verso 13 diz, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. E você conhece a história, você sabe que ali era sacerdote, e os filhos dele começaram a fazer coisas erradas. As pessoas traziam as ofertas e eles tomavam antes de oferecer aquilo ao Senhor, e ainda por cima praticavam prostituição na porta do templo. E diz o texto que seu pai sabia o que eles faziam, mas não os repreendeu como deveria. Nunca proibiu, nunca castigou, nunca tirou deles o direito de fazer alguma coisa, nunca disciplinou estes seus filhos. Resultado, eles cresceram sem saber limites, sem conhecer o que Deus dizia que era certo ou que era errado. Eles cresceram achando que podiam fazer qualquer coisa. Sabe o resultado da vida desses dois rapazes? Deus os matou. E sabe o resultado desta família? Deus permitiu que Eli morresse e depois decretou que toda a sua descendência morreria. Na época do rei Saul, lá na cidade de Nob, 85 descendentes de Eli foram mortos num só dia, e um que sobrou, na época do rei Salomão, perdeu o direito de ser sacerdote, porque Deus disse, eu havia dito que eles seriam sacerdotes para sempre, mas não será mais assim, porque os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos, tornados vis. Porque Eli honrou mais a seus filhos do que a Deus. Aqui está o resultado, irmãos, de filhos que não foram corrigidos. Deus não quer que nós façamos isso com os nossos filhos, e Deus não quer que nós sejamos filhos assim. Então, quando você está passando por uma prova, quando você está passando por uma dificuldade, quando a coisa está um pouco apertada, quando Deus está lhe provando,
Dê glória a Deus, porque Ele lhe ama e Ele está lhe corrigindo, porque Ele é um Pai cuidadoso, amoroso, que cuida de você, que quer que você seja um crente aperfeiçoado, um crente, aleluia, com um caráter cristão bem formado. Por isso é que Ele nos disciplina, nos prova e nos leva a aprender com isso, a sermos crentes preparados, aleluia. Aquele que não corrige, não ama o seu filho. Aí Deus diz: eu castigo, eu corrijo, eu açoito aqueles a quem eu amo e a quem eu recebo por filho. Se nós entendemos isso, então nós precisamos dar glória a Deus quando Ele nos corrige. A correção mostra que nós somos de fato filhos de Deus. No versículo 7 ele diz: se você suporta a correção, então Deus trata você como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? O pai verdadeiro corrige aquele que realmente é o seu filho. Aí no verso 8 ele diz: mas se você está sem disciplina, se você não aceita a correção de Deus, então você não é filho, você é bastardo. Bastardo é um filho ilegítimo, um filho não reconhecido. Então fica claro aqui, queridos, que quando Deus nos corrige, é porque Ele se importa conosco, é porque Ele quer o nosso bem, porque Ele trata você como seu filho amado, a quem Ele quer corrigir a cada dia. Agora, se não houvesse a correção, se nós não recebermos essa correção, então nós não estamos nos colocando na posição de filhos de Deus. Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus não tem compromisso com aquele que não aceita ser corrigido por Ele. Porque diz: se você não aceita a correção, então Deus... Não é você que não se considera filho. Ele diz: Deus, então não considera mais você filho. Você agora será bastardo. Isso significa que esse pai não se considera mais responsável pela educação desta pessoa. E infelizmente, irmãos, nós temos muitas pessoas numa condição como esta nas igrejas. Crentes que já têm anos que são crentes, mas permanecem anos e anos a fio, sem aceitarem a correção de Deus. Continuam sendo os mesmos crentes tortos. Não perdoam, não obedecem, vivem com prazer na mentira, no engano, na enrolação, no pecado. Vivem buscando muito mais a glória para si do que a glória de Deus. Discutem e brigam por qualquer coisa, fazem todo tipo de coisa achando que eles podem fazer o que quiserem, e Deus está dizendo na sua palavra: você tem que se corrigir. Deus está trazendo uma provação para corrigir o crente. Deus está ensinando sobre como o crente deve se comportar por meio da sua palavra, e o crente permanece dizendo: eu não recebo isso, eu não aceito isso, eu continuo do meu jeito. Às vezes não fala, mas age desta maneira. Então atenção, se há alguém aqui que se comporta desta maneira, talvez chegue o dia que Deus diga: eu não vou mais corrigir, não sou mais responsável pela educação desta pessoa, não tenho mais compromisso com a formação do caráter neste indivíduo, porque ele é rebelde, é filho rebelde, quanto mais que não aceita a correção como eu sendo seu pai, portanto não é mais filho, é bastardo. É isso que o escritor aos Hebreus está nos trazendo nesta admoestação. Se Deus lhe corrige, aceite. Se a palavra de Deus diz que você mude, mude. Porque assim Deus lhe considera realmente como filho. E Ele está trabalhando para formar um caráter cristão na sua vida. Aleluia. Quando nós não aceitamos a correção, também não aceitamos a condição de filhos verdadeiros de Deus, porque o filho aceita a correção de seu pai. Como devemos então aceitar a correção de Deus? Há muitas maneiras de aceitarmos a correção de Deus. Tem gente que aceita com resignação. Diz assim: fazer o quê, né? Se Deus quer assim, quer
que se pode fazer? Paciência. A vida é dura. É isso mesmo. A gente tem que sofrer. Não é assim. Deus só corrige quando nós estamos errados. O pai não bate no filho quando ele faz uma coisa certa. Se Deus está nos corrigindo, é porque a correção é necessária. Não é porque a vida é dura, não é porque tem que ser assim, é porque você não chegou ainda no ponto que Deus quer que você chegue, para Ele começar ali a elogiar, dizendo: muito bem, servo bom e fiel, fizeste o que me agradava, agora entra no gozo do teu Senhor. É que nós estamos como aquele que enterrou o talento, e precisamos da correção para poder chegar naquele padrão que Deus quer para nós. Não devemos aceitar a correção desta maneira. Outros se colocam numa posição de vítima e dizem assim: é porque eu não tenho sorte mesmo, eu nasci para sofrer, só acontece desgraça na minha vida, eu não sei porque é que Deus me trata dessa maneira e os outros é tanta bênção e eu só vivo na prova. Será que não é porque ainda há uma coisa a corrigir que você não se tocou, meu irmão? Porque um pai pode errar, um pai humano pode errar e ser injusto com o seu filho, mas o pai divino, o pai dos espíritos, como chama aqui o escritor aos Hebreus, não erra com ninguém. Se você está seguidamente sendo corrigido, é porque há algo que você ainda não atentou para mudar na sua vida, para chegar no caráter que Deus quer para a sua vida. Aleluia! Outros dizem assim: é porque Deus é duro. Tem gente que anda pregando por aí: nem olhe para fora do caminho, não bote nem um dedinho fora da estrada, porque senão Deus lhe castiga, Deus vai lhe bater, Deus vai lhe castigar. Não, Deus é um pai amoroso. A evidência aqui não é de um juiz, a evidência aqui é de um pai. Quando ele corrige porque ama, porque quer o melhor para o seu filho. Aleluia! Alguns outros ficam recebendo de uma maneira equivocada a correção de Deus. Mas o que nós devemos, queridos, é atentar se Deus está nos corrigindo, o que é que está errado em nós. Porque se nós procurarmos nos corrigir o mais rápido possível, mais rapidamente vamos sair da provação, porque vamos chegar naquele ponto que Deus quer para a nossa vida. E aí, quando somos corrigidos por Deus, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no verso 5: não desmaies, não desista, não pare pelo meio do caminho, quando você for repreendido pelo Senhor. Mas entenda que Ele, porque o ama, Ele quer consertar a sua vida para que você seja um crente melhor, para a glória do seu nome. Aleluia! Então a maneira como devemos aceitar a correção de Deus é dizendo: Senhor, obrigado pela disciplina, obrigado pela correção. Deus, me mostra o que eu preciso mudar. Senhor, me mostra a Tua palavra para que eu possa mudar a minha vida. Há uns crentes por aí, irmãos, que tem aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, você nasceu assim, mas Deus quer que você seja melhor. Você viveu assim, mas Deus quer corrigir. Você esteve muito tempo dessa maneira, mas Deus quer consertar o seu caráter para que você possa seguir em frente como um crente aperfeiçoado no caráter que Deus quer para a sua vida. Aleluia! Se nós aceitamos a correção de Deus com a certeza que ela vem de um pai amoroso, não temos por que questionar, nem temos por que criticar, nem temos por que murmurar, mas temos que somente dizer: Deus, obrigado por tua correção. Eu gosto de uma frase que diz assim: a mão do pai nunca causará a seus filhos uma lágrima desnecessária. Aleluia! Eu creio nisso. Se você está na provação, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Cada provação, cada minuto dela, cada lágrima que você chora em decorrência desta provação, é necessário para que você cresça no caráter de Cristo na sua vida. Eu também gosto de uma outra frase que diz assim: todos os que estão na mão de Deus estão bem, embora nem todos estejam sorrindo. Tem gente que está chorando,
Mas se está na mão de Deus, está bem cuidado, está no caminho certo. Se está na mão de Deus, aleluia, você está bem. Se você é filho e seu pai lhe corrige, dê glórias a Deus, a Ele, aleluia. Porque diz o texto, olha, os nossos pais materiais nos corrigiam para que nós pudéssemos ser melhores. Era para nosso proveito. E o Pai Celestial, para que Ele nos corrige? Para algo muito melhor, para sermos participantes da sua santidade. Então nós devemos amar a correção, queridos. A correção traz vida. Provérbios 4:13 diz assim: pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Aleluia. Deus está corrigindo para que você viva melhor, para que você tenha uma vida ideal. Quando nós rejeitamos ou desprezamos a correção divina, estamos rejeitando esta vida melhor que Ele tem para nós. Quantos crentes há? E naquele dia que a palavra é receba, naquele dia que a palavra é Deus tem uma bênção, naquele dia que a revelação é de uma chave, de um envelope, eles estão pulando de alegria. Mas no dia que a palavra é de conserto, diz assim: uma fulana que devia estar aqui para ouvir isso. No dia que a palavra é de conserto, diz: se fulano tivesse aqui, que ele precisava escutar isso. E nós que estamos aqui, será que não estamos precisando de escutar isso? Aleluia. Deus não erra endereço, irmãos. A palavra é para mim, é para você, é para todos nós. A carta não foi escrita para um ou dois crentes, foi escrita para todos os crentes. E ela diz: se o Senhor lhe corrige, aceite a correção como um filho que recebe do Pai aquilo que é o melhor para a sua vida. Aleluia. Se você não recebe a correção, então você não é filho legítimo de Deus. Ele diz aqui: os pais terrestres, eles corrigiram e nós os reverenciamos. Ainda mais naquele contexto greco-romano, havia um grande respeito dos filhos pelos pais. Hoje, infelizmente, tem filho que já nem tem respeito pelo pai. Às vezes uma criança muito pequena está no corredor do shopping, ou num restaurante, ou em qualquer lugar, e esperneia, cai no chão, bate, grita, dá na mãe, dá no pai, e a mãe e o pai ficam por ali, e não, meu filhinho, não sei o que, e lá vai, e não corrige a criança. Está formando um marginal de amanhã. Os psicólogos começaram a ensinar: não bata no filho, não maltrate o filho, não diga não ao filho. Depois que os filhos começaram a matar os pais, aí eles começaram a rever. Se nós somos bons pais, devemos corrigir os nossos filhos. E se somos bons filhos de Deus, nós precisamos aceitar a correção que Ele tem para nós. Aleluia. Agora, sabe o que nós podemos fazer? É buscar entender o que Deus está querendo corrigir, é olhar para nós mesmos com a luz da palavra de Deus e ver se há alguma coisa errada e procurarmos nos corrigir o mais rápido possível. Olha o que diz a palavra de Deus, Jeremias capítulo 6 e verso 8, é Deus falando ao seu povo. Ele diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. Se aquele povo tivesse se arrependido dos pecados, Deus não mandaria o cativeiro, Deus não mandaria o inimigo com a espada. Mas como Jeremias passou anos e anos pregando, e aquele povo nunca corrigiu o seu pecado, aquele povo nunca aceitou a palavra de Deus, dizia: não, nós somos o povo de Deus, está aí o templo, ninguém vai fazer nada contra o povo de Deus. Mas não entendia que desde lá Deuteronômio capítulo 28, Deus já havia dito: se vocês obedecerem a estas palavras, a bênção do Senhor estará sobre vocês. Mas se vocês desobedecerem, Ele mandará a peste, a fome, a espada para lhes corrigir. Como aquele povo nunca se corrigiu, Deus mandou o cativeiro
Deus mandou o inimigo para levar o povo para uma terra distante, a fim de que eles se curassem da idolatria. E sabe o que aconteceu? Deu certo. O povo, quando voltou do cativeiro, nunca mais foi um povo idólatra como era. Na época dos profetas Isaías, Jeremias, o maior problema que eles denunciavam era a idolatria no meio do povo. Quando você chega na época de Jesus, depois do cativeiro, Jesus nunca falou sobre isso. Por quê? Porque não havia mais idolatria. O problema agora era o farisaísmo, a hipocrisia religiosa. O povo foi curado da idolatria no cativeiro babilônico. Então, quando eu entendo o que Deus quer fazer, quando eu entendo que eu preciso mudar, aí eu começo a cooperar neste processo. Veja que o apóstolo Paulo também nos diz lá no texto da Santa Ceia: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Veja o que está sendo corrigido. Veja o que precisa ser corrigido. Quando você busca você mesmo a correção, você não precisa da disciplina divina para chegar ao ponto que Deus quer. Ora, é fácil de entender, irmãos. Se o seu filho, você começa a chamar a atenção dele: menino, vai estudar. Menino, vá ajeitar as coisas no seu quarto, vai arrumar o seu quarto. E um dia, e outro dia, e outro dia. E se um dia ele para e diz: olha, minha mãe está sempre pegando no meu pé porque eu não estou estudando. Minha mãe está sempre brigando comigo porque eu estou deixando o quarto bagunçado. E se ele disser: a partir de hoje eu vou ajeitar o quarto todo dia, e a partir de hoje eu vou estudar, em vez de ficar jogando no computador, assistindo televisão, o que a mãe vai fazer agora? Ela não vai mais brigar com ele. Ela não vai mais ficar chamando a atenção dele. Pelo contrário, acho que ela vai fazer até uns biscoitinhos para ele, ela vai fazer um suquinho para ele. Meu filho, está aqui, você está estudando tanto, toma um suquinho para você. Que maravilha. Por quê? Porque o filho entendeu aonde estava o erro, se corrigiu e não precisou mais da disciplina da sua mãe, não precisou mais que o pai chamasse. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus está dizendo: Deus faz a mesma coisa conosco, irmãos. Assim como os pais fazem com seus filhos, Deus faz conosco. Aleluia. Então olhe a sua vida. O que está faltando é perdoar? O que está faltando é deixar o orgulho de lado? O que está faltando é maior compromisso com a obra de Deus? O que está faltando é maior compromisso com as finanças para com o Senhor? O que está faltando? Se você se corrige. Então ele diz: quando nós nos julgamos a nós mesmos, não somos julgados. Aleluia. O filho que se corrige não precisa mais de disciplina. Mas quando não entendemos isso, vamos ficar recebendo a disciplina, vamos ficar recebendo a aprovação, vamos ficar recebendo a correção do Senhor, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Aqueles que desprezam a correção, sejam os filhos com seus pais terrenos, ou nós, filhos com nosso pai espiritual, são tolos aqueles que desprezam a correção. A palavra de Deus diz: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá, andará prudentemente. Você quer ser abençoado por Deus? Corrija o que está de errado na sua vida. Veja o que é que precisa consertar na sua vida. Leia a palavra de Deus, para que você possa encontrar nela a direção do que você deve fazer. Há pessoas que não atentam para a palavra. Há pessoas que até conhecem a Bíblia. Pessoas que citam até o texto bíblico, mas não querem aplicar esta palavra ao seu coração. Não adianta só saber o versículo, irmãos. O diabo sabe a Bíblia decorada. Ele lá na tentação com Jesus, ele citou. Diz que o diabo sabe mais versículo que a maioria dos crentes. Mas não adianta de nada, porque ele é rebelde, desobediente. Não adianta saber a Bíblia, adianta é viver a Bíblia.
Jesus também sabia o texto decorado, aleluia, mas ele não só citava o texto, ele vivia o texto, ele andava conforme o texto, ele aplicava o texto à sua vida, aleluia. Eu ouvi de um pastor há poucos dias que ele foi ser o pastor numa igreja, e quando ele chegou lá, no primeiro dia, o irmão chegou para ele e disse: pastor, quantos versículos tem a Bíblia Sagrada? Disse: meu irmão, você agora me pegou, porque eu não sei assim, decorado, tem que ir em casa contar, porque que qualidade de pastor é essa que não sabe nem quantos versículos tem na Bíblia? Isso é irrelevante, irmãos. Isso é irrelevante. Você pode saber ou não quantos versículos tem na Bíblia, até porque a Bíblia não foi inspirada em versículos. O texto original não tem divisão de versículos. A divisão de versículos é da Idade Média. O que é mais importante, se você souber só um versículo, mas você praticá-lo, você viver, aleluia, você andar conforme esse versículo, aleluia, você vai estar vivendo a palavra de Deus da maneira correta, aleluia. Não adianta só saber a Bíblia. Aí lá no Salmo 50, Deus diz assim: mas ao ímpio, ao desobediente, ao que não quer obedecer a palavra, diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, para aborreceres a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Deus está dizendo: não adianta de nada. Para que é que você sabe a Bíblia decorada se você aborrece a correção, se você não quer aplicar isso à sua vida e você joga para trás isso e segue adiante da mesma maneira, sem se corrigir pela palavra? Não adianta de nada. Leia a Bíblia, meu irmão. É importante ler a Bíblia. Conheça a Bíblia. Faça um programa de leitura da Bíblia. Leia todo dia 2, 3, 4 capítulos da Bíblia, o quanto você puder. Agora, não leia só para cumprir uma tabela. Não conheça a Bíblia só para dizer, para mostrar conhecimento. Conheça a Bíblia e leia a Bíblia para ver o que você está fazendo e andar de acordo com a orientação da palavra de Deus. Corrija o que está errado. A palavra de Deus diz que a Bíblia, que a palavra é luz para o caminho. Agora não adianta de nada a luz no caminho e o camarada de olho fechado. Não adianta de nada a lanterna bem forte aqui nos pés dele para ele ver o caminho e ele olhando para cima sem olhar. Vai cair no buraco do mesmo jeito. Então ande conforme a palavra, viva a palavra, pratique a palavra, medite nela para consertar o seu coração, para que a palavra seja realmente a orientação para a sua vida. Porque Deus nos corrige? A correção é boa para nós. Deus nos corrige porque Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer nos corrigir, nos tirar do pecado. No verso 4 ele diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E no verso 10 ele diz: porque aqueles, os nossos pais materiais, nos corrigiam como bem lhes aprovia, mas este, o nosso Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus corrige você porque Deus quer que você seja santo, aleluia. Deus quer que você seja santo. O propósito de Deus para nós, queridos, é que nós sejamos iguais a Jesus, aleluia. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque Deus corrige o seu povo, porque Ele quer que você seja igual a Jesus. Ele quer que você pareça com Ele, Ele quer que você ande como Ele, Ele quer que você fale como Ele. A palavra de Deus diz: aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Então o propósito de Deus é que você seja igual a Jesus, aleluia. Aí você está faltando um pouquinho aqui, aí Ele corrige. Sobrando aqui, ele dá uma palmadinha para ir para o lugar. Está faltando aqui, ele dá um puxãozinho para ver se vem para o lugar.
E assim Ele vai nos moldando, aleluia, Ele vai nos corrigindo, porque Ele quer que você seja igual a Jesus, Ele quer que você seja santo, Ele quer que você ande de acordo com o padrão dEle. Tem gente que pensa que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos felizes. Ah, irmão, não, isso aí não, Deus quer que a gente seja feliz. Não, é só um pecadinho, mas não tem nada não, Deus quer que a gente seja feliz. Não, Deus não quer que você seja feliz aqui. Deus quer que você seja feliz no céu. Aqui Ele quer que você seja santo. Porque se você for santo, você vai ter muito tempo para ser feliz no céu. Agora, se você não for santo aqui, sinto informá-lo que você não será feliz por toda a eternidade. Então o que Deus quer hoje é que nós andemos no caminho da santidade. Ele nos repreende, Ele puxa a orelha, Ele puxa quando precisa. Por quê? Porque Ele quer nos corrigir para sermos participantes da sua santidade. E aí Ele diz, olha, parece que no momento isso não é motivo de alegria, não é motivo de gozo, de tristeza. Mas Ele diz, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia. Se você recebe a correção, você será aperfeiçoado por ela e se tornará realmente um homem e uma mulher que anda no padrão de Deus para a sua vida. Então nós devemos, queridos, cooperar com Deus nesse processo de correção para a nossa vida. Se você lê a epístola aos Hebreus, eu quero tomar alguns exemplos dessa epístola rapidamente, para ver o que nós podemos fazer para cooperarmos nesse processo de correção de Deus na nossa vida. Primeira coisa, leia a palavra de Deus e aplique diariamente essa palavra ao seu coração. Hebreus 5 diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Crentes de anos e anos e anos, mas ainda continua precisando ensinar ele o beabá do Evangelho, porque ele não aplica a palavra ao seu coração. Ele diz, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os maduros, os quais em razão do costume, o hábito que eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. Se você chegasse na casa de um irmão e encontrasse um menino de 15 anos com uma mamadeira tomando um mingauzinho, o que você diria? Menino, toma vergonha. Tá vendo um cabrão desse tamanho tomando mamadeira? Não era assim que você ia dizer? E o que você diz de um crente que faz 15 anos que está na igreja e não aprendeu ainda a andar conforme a palavra de Deus? Toma jeito, crente. Larga essa mamadeira, vai comer tutano. Vai comer feijão, crente. Mas ele diz aqui, irmãos, que é o costume, ou seja, é o hábito de ler a palavra, de conhecer a palavra, de aplicar a palavra, que faz com que o crente seja maduro, aperfeiçoado. Você quer cooperar com Deus? Aplique a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Outra coisa, persevere na sua caminhada espiritual. Tem crente que uma hora está bem, outra hora está quase deixando Jesus, uma hora está vindo para a igreja, aí o irmão faz uma cara feia para ele, aí ele passa uma semana sem vir, aí outra hora ele está que é maravilha, aí o pastor não dá um cargo a ele, aí ele passa 2 meses sem aparecer na igreja. Mas aí a palavra de Deus diz, nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Paciência que é perseverança. Sabe por que Moisés chegou a ser este homem de Deus? Porque ele perseverou. Você pensa que foi fácil cuidar do povo 40 anos no deserto, um povo rebelde, um povo que já era para Moisés estar na terra prometida há muito tempo e teve que voltar para o deserto com o povo por causa da desobediência deles? Mas ele perseverou, aleluia, ele prosseguiu adiante.
E ele se tornou esse exemplo de perseverança na fé que o capítulo 11 de Hebreus vai nos apresentar, assim como tantos outros. Então persevere, meu irmão, prossiga adiante, não deixe se embaraçar por qualquer coisa não, mas prossiga na sua caminhada espiritual. Outra coisa que você pode fazer e deve, segundo o escritor aos Hebreus, deve jogar fora qualquer coisa que atrapalhe a sua carreira rumo ao céu, e deve olhar apenas para Jesus. Tem crente que tropeça porque começa a olhar para o irmão, para a irmã, para o líder, para o regente, para o pastor. Aí quando ele faz uma coisinha errada, não vou mais para essa igreja não. Esse pastor é assim, esse dirigente é assim, aquela irmã do ciclo de oração é assim. E a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia! Ele está fazendo aqui uso de uma figura, como se nós estivéssemos numa maratona. E os santos do Antigo Testamento estão aqui nessa figura como se fossem espectadores lá no estádio. E eles estão dizendo: vai, crente, eu já cheguei aqui, agora é a sua vez. Corra, crente, não pare, olhe para frente, corra, avance, olha a linha de chegada lá na frente, prossiga. Aleluia! E ele diz: se nós estamos com essa tão grande nuvem de testemunhas, deixe todo o embaraço. Aleluia! Eu não sei qual é o seu embaraço. Talvez seja a televisão, talvez seja a amizade com algum não crente, talvez seja algo que está atrapalhando a sua carreira, se é algo que rouba o seu tempo de oração, que rouba o seu tempo de ler a palavra, se rouba o seu tempo de estar na palavra de Deus, isso é um embaraço. Aí ele diz: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia! Tire fora o que está atrapalhando a sua carreira. Se você já viu um corredor profissional, meu irmão, ele usa o tênis apropriado, bota uma roupa leve para poder ele ganhar a corrida. Você já viu um corredor de maratona com a mochila nas costas? Já viu um corredor de maratona correndo de bota, de galocha? Não, nem vai ver. Por quê? Porque ele quer tirar qualquer coisa que atrapalhe. Aleluia! Um tênis mais leve, alta tecnologia, é o que ele vai usar, porque ele quer chegar no final e quer chegar como campeão. Aleluia! Então lance fora o que lhe impede. Sabe, tem uns crentes por aí que estão vivendo uma coisa terrível. Eles pensam assim: isso não é pecado, então eu posso fazer. O que é que tem de mais? Isso não é pecado. Ele pergunta assim: isso leva para o inferno? Se leva para o inferno, tudo bem, eu vou deixar, mas se não, não tem problema. Mas, queridos, o propósito de Deus não é tão somente nos livrar do inferno. O propósito de Deus é nos dar comunhão com Ele, é andarmos com Ele. Aleluia! Imagine alguém que tem uma namorada ou uma esposa e diz assim: não, eu vou só ficar conversando aqui com essa outra mulher, ou dar um cheirinho nela, minha mulher não vai me largar por causa disso. Não, pode ser até que ela não largue, mas satisfeita ela não vai ficar não, com certeza. Então não se trata só de evitar o inferno, se trata de viver para agradar a Deus. Aleluia! Pode ser que não seja pecado para lhe levar para o inferno, mas se é um embaraço que está prejudicando a sua boa comunhão com o Senhor, largue disso, deixe isso de lado e prossiga de maneira que a sua vida agrade ao Senhor. Aleluia! É isso que vale a pena para nós. Seguir o exemplo dos que alcançaram a vitória e não negaram a fé. Aleluia! Você quer seguir uma carreira produtiva, uma carreira cristã abençoada? Leia o capítulo 11 de Hebreus. Homens dos quais o mundo não era digno, que morreram, que foram desprezados, alguns foram passados ao fio da espada, outros foram queimados, outros foram menosprezados por causa do evangelho, mas eles perseveraram até ao fim. E você, só porque o irmão fez uma cara feia, você já está pensando em desistir da sua carreira cristã? Não, olhe para eles. Quanto eles sofreram
E eles estão lá já na arquibancada do céu, olhando para mim e para você e dizendo: vai, crente, aleluia. Não tem comunicação de lá para cá, não. É só o exemplo deles que grita para nós, dizendo: vai, crente, siga nesta carreira, aleluia. Então, queridos, a recomendação do texto que lemos para nós é esta, nesta noite: Deus quer nos corrigir, porque Ele nos ama. Se você é filho de Deus, aceite a correção do Senhor, aleluia. Não despreze a correção dele, não desmaie, não esmoreça quando Deus lhe corrige. Receba a provação, a tribulação como uma disciplina de Deus para que o seu caráter cristão seja aperfeiçoado, aleluia. Siga em frente, não pare nesta carreira. Agora procure corrigir a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Coopere com Deus nesse processo, porque você mais rapidamente vai chegar ao ponto que Deus quer para a sua vida. Aleluia. Não seja um crente bastardo, mas seja um filho que recebe da mão do seu pai o castigo, a disciplina que com amor ele traz, para que nós possamos ser aperfeiçoados e santos, cada dia mais santos, a fim de andarmos em comunhão com o Senhor, aleluia. Pode ser que hoje isso traga tristeza, pode ser que o mundo esteja dizendo: larga de ser besta, você devia estar aproveitando a vida, você é jovem, devia estar era na festa, na farra, era nisso, é naquilo. Pode ser que hoje pareça que isso é motivo de tristeza, mas vai chegar o dia, diz o texto, que o fruto da justiça vai aparecer naqueles que estão sendo exercitados por ela. Um dia Jesus vai voltar, e esse dia vai chegar em breve, aleluia. E aí então se saberá aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O mundo verá a diferença daquele que andou em santidade, daquele que andou para agradar ao Senhor, e daquele que vai ficar aqui porque se parecia mais com o mundo do que com Jesus. Vamos procurar, queridos, aplicar esta palavra à nossa vida. Ao Senhor seja toda glória, toda honra, todo louvor. A Ele, o nosso Pai, que nos corrige, o nosso amor, porque Ele cuida de nós. Se nos corrige é porque Ele nos ama. Vamos aceitar a correção do Senhor e vamos procurar cada dia viver de acordo com a sua palavra para a nossa vida. Se você é filho, aceite a correção. Se você é filho de Deus, receba a disciplina com alegria. Se você quer ser um santo como Jesus, prossiga nesta carreira, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o nosso alvo, olhando para Jesus. Vamos prosseguir adiante, servindo ao Senhor com alegria, e cada dia mais dizendo: Senhor, sonda-me, olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Aleluia, que o Senhor nos sonde e que nesta noite a sua palavra esteja no nosso coração para vivermos, para agradar a Ele. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.